Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos focar no caderno 14, que aborda o tema Organização dos Poderes e a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Olá, é um prazer enorme estar aqui para essa nossa imersão de hoje. O prazer é todo meu. E, bom, a nossa missão nesta imersão de hoje é desmistificar a estrutura do Estado brasileiro. Vamos olhar para o mapa da nossa Constituição e entender o verdadeiro terremoto jurídico que foi a reforma do Judiciário, trazida por essa famosa Emenda 45. O material, ele compila anos de jurisprudência e doutrina de uma forma muito direcionada. Certo, vamos desempacotar isso? Sem dúvida. O nosso objetivo hoje é decodificar a Constituição Federal com um foco total na aplicabilidade prática. Nós vamos fazer, uma verdadeira engenharia reversa do conteúdo, para garantir que a nossa audiência entenda a lógica por trás das regras e, consequentemente, consiga gabaritar as provas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E tudo isso seguindo a didática do professor Lessa, que foca muito na razão de ser de cada norma jurídica. Perfeito. Para começar nossa análise detalhada, o caderno 14 traz um conceito que confronta diretamente aquilo que a maioria das pessoas aprende na escola, né? Existe aquela ideia clássica herdada da teoria de Montesquieu de uma tripartição dos poderes. A famosa divisão em 3 blocos. Exatamente. A imagem mental que se cria é a de 3 caixas isoladas. De um lado o executivo, do outro o legislativo e numa terceira caixa o judiciário, operando de forma totalmente independente. Mas o material do projeto aponta que essa visão engessada é uma ilusão no nosso ordenamento jurídico, não é? O poder estatal não é dividido dessa forma estrita. O que é fascinante aqui é exatamente essa quebra de paradigma inicial. O poder do Estado, preste atenção quem nos ouve, o poder é um só. Ele é uno, soberano e indivisível. Não existem 3 poderes soberanos dentro do Brasil. Existe o poder do Estado brasileiro como um todo. É uma única força estatal, então. Isso. O que chamamos coloquialmente de separação é, na realidade técnica, uma distribuição de funções. Para evitar a tirania e o absolutismo do passado, esse poder único divide as suas tarefas principais entre órgãos distintos. É aqui que entra o brilhante sistema de freios de contrapesos, os checks and balances. Então, em vez de muros altos e intransponíveis, separando essas funções, existem pontes e mecanismos de vigilância mútua o tempo todo. Exatamente. Se conectarmos isso ao panorama geral, nenhum órgão faz o que bem entende sem prestar contas ou sem sofrer limitações. Os órgãos se controlam mutuamente para evitar abusos, e o caderno traz um lembrete estrutural fortíssimo para as provas. Essa separação, ou seja, essa distribuição equilibrada de funções, é uma cláusula pétrea. Isso significa que não pode ser abolida de jeito nenhum. De jeito nenhum. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. Nem mesmo uma emenda constitucional pode abolir esse sistema. Isso estabelece a regra do jogo com muita clareza. De forma bem direta, o material lista a função primária, a função típica de cada um. O poder legislativo tem a essência de legislar e fiscalizar. O executivo tem a função de administrar a coisa pública. E o judiciário tem a função jurisdicional, que é julgar e pacificar os conflitos. Mas lendo o material, fica muito claro que a Constituição permite certas infiltrações autorizadas entre essas áreas. Como funcionam essas funções atípicas na prática? Esse é o ponto onde o sistema de freios e contrapesos mostra sua verdadeira engenharia para a nossa audiência. A Constituição autoriza expressamente que um órgão exerça uma função que, pela lógica estrita, pertenceria a outro. É algo excepcional, mas é fundamental. Pensemos no executivo. A sua natureza é administrar. Mas o caderno cita o exemplo clássico da medida provisória. Ah, a famosa MP. Isso. Quando o presidente da República edita uma medida provisória, com força de lei, ele está exercendo a função atípica de legislar. Ele está inovando na ordem jurídica,
algo que, em regra, seria papel do Congresso. E essa lógica se aplica aos outros poderes também, né? O material menciona que o legislativo, cuja natureza é criar leis e fiscalizar, pode assumir o papel de juiz em certas ocasiões. O exemplo que o professor Lessa destaca com muita ênfase é o julgamento do impeachment do presidente da República. É o Senado Federal que julga, são parlamentares vestindo a toga, por assim dizer, para exercer uma função atípica jurisdicional. Perfeito. Uma imagem muito precisa. E o Judiciário, que nasceu para julgar os processos, também possui um leque de funções atípicas vitais para sua própria sobrevivência e organização interna. O Judiciário administra quando, por exemplo, concede férias aos seus servidores, quando realiza um concurso público para contratar juízes, ou quando abre um edital de licitação para comprar mesas e computadores. Ele age como um administrador público comum nessas horas. Exato. E mais, o Judiciário exerce a função atípica de legislar quando os tribunais elaboram seus próprios regimentos internos. Eles criam regras abstratas e gerais para organizar o funcionamento da Corte sem precisar pedir permissão ao Congresso. É uma dança muito bem coreografada pela nossa Constituição. É uma dinâmica incrivelmente fluida. E compreendendo essa fluidez toda, o material nos leva a um momento de ruptura histórica no Brasil. O caderno dedica um espaço imenso à emenda constitucional número 45 do ano de 2004, que foi apelidada de Reforma do Judiciário. Observando o contexto histórico que o professor apresenta, o que motivou uma alteração tão profunda na espinha dorsal da justiça brasileira naquela época? A palavra de ordem era celeridade. Antes de 2004, o sistema enfrentava um estrangulamento colossal. A morosidade processual era um problema crônico. Processos duravam décadas, o que gerava uma sensação terrível de impunidade e de injustiça na sociedade. A Emenda 45 foi a maior reestruturação do Judiciário desde a promulgação da Constituição em 1988. Uma verdadeira revolução, então. Sem exagero. O seu objetivo central era inserir o princípio da eficiência de forma agressiva no sistema, consagrando de vez o direito fundamental à razoável duração do processo. O Estado precisava urgentemente dar uma resposta em um tempo útil para os cidadãos. E a peça central dessa reestruturação, pelo que o material do professor Lessa indica com muito destaque, foi a criação de um órgão de controle externo, o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Mas o texto traz um alerta em letras garrafais sobre a natureza desse conselho. Para quem nos acompanha e está se preparando para uma prova da FGV, qual é o grande mito sobre o CNJ que precisa ser derrubado imediatamente? O grande mito, e olha a armadilha mais letal das bancas, é a ideia de que o CNJ é uma super corte de recursos. Isso é absolutamente falso. O CNJ, que é composto por 15 membros e é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pertence sim ao Poder Judiciário, mas não tem função jurisdicional nenhuma, zero. Ou seja, ele não julga os casos das pessoas. De forma alguma. O CNJ não julga processos entre duas partes disputando uma herança. Ele não reforma sentenças criminais, ele não diz quem tem razão em um litígio civil, ele não faz o papel de juiz. Ele atua nos bastidores, corrigindo a rota da máquina. Precisamente. O papel do CNJ é estritamente administrativo, disciplinar e financeiro. Ele atua no controle estrutural. Ele investiga juízes que desviam conduta, analisa contratos do tribunal para evitar corrupção, padroniza procedimentos internos no país todo. E aqui entra um detalhe valiosíssimo apontado no material para quem faz concursos. O CNJ exerce fiscalização sobre os serviços notariais e de registro, os cartórios. Os cartórios, isso é fundamental. Isso é ouro para certames da área extrajudicial. O cartório presta um serviço público delegado pelo Estado. Portanto, a atuação do tabelião e do registrador está sob a vigilância rigorosa e correicional do CNJ. Muito bom lembrar disso. Além do CNJ, a mesma emenda também criou o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, aplicando uma lógica de controle administrativo muito parecida, mas voltada aos promotores e procuradores.
Mas a reforma de 2004 não se resumiu a criar conselhos, certo? O caderno descreve a criação de ferramentas processuais que mudaram completamente o ritmo das decisões nos tribunais. A súmula vinculante, por exemplo. O que exatamente ela vincula e por que foi criada? A súmula vinculante foi criada para pacificar controvérsias que multiplicavam processos idênticos aos milhares e entupiam o judiciário. O que é fascinante aqui é o poder gigantesco concentrado nessa ferramenta. Se o Supremo Tribunal Federal, através do voto de 2/3 dos seus membros, aprovar uma súmula vinculante sobre um tema, essa decisão se torna obrigatória. Força de lei, basicamente. Praticamente. Ela amarra, ela vincula, de forma absoluta, todos os juízes de instâncias inferiores e toda a administração pública, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Todos são obrigados a decidir e agir conforme aquele entendimento do STF. O material também menciona a repercussão geral, que soa como uma espécie de filtro de entrada para a Suprema Corte. É exatamente isso que acontece na prática? É o filtro definitivo. O STF estava sendo soterrado por recursos extraordinários que debatiam questões minúsculas, brigas de vizinhos por causa de muro, infrações de trânsito locais, coisas muitas vezes sem nenhum impacto social abrangente. A repercussão geral passou a exigir que o recorrente prove que aquele caso específico possui uma relevância social, política, econômica ou jurídica que ultrapassa os interesses individuais das partes. Não basta ser importante para quem está processando. Exato. Se for apenas um litígio restrito sem impacto estrutural para o país, o STF simplesmente não analisa o mérito. O Supremo passa a focar apenas no que importa para a nação. Isso faz todo sentido em termos de eficiência da máquina pública. Agora, outro instrumento que me chamou muita atenção no caderno e que tem um nome pomposo é o Incidente de Deslocamento de Competência, o IDC, que também é frequentemente chamado de federalização. O cenário descrito no material é bem grave, porque envolve direitos humanos. Como funciona a matemática desse incidente na prática? O IDC é uma verdadeira válvula de segurança internacional para o Brasil. Imaginemos, e a nossa audiência deve visualizar isso, uma violação gravíssima de direitos humanos acontecendo em um estado qualquer do país. E lá, a polícia local ou a justiça estadual estão inertes, seja por falta de estrutura, seja por conivência com o crime. Isso coloca a República Federativa do Brasil, como nação, em risco de sofrer sanções duríssimas em tribunais internacionais. Então, qual é a fórmula exata do IDC? A fórmula mágica da prova. Isso, grave violação de direitos humanos, somada à inércia ou incapacidade local e somada ao risco real de responsabilização internacional do Brasil. E quem tem o poder, quem é a autoridade que pode acionar esse mecanismo e tirar o processo do Estado? Exclusivamente o Procurador-Geral da República, o PGR. Ele apresenta o pedido de federalização diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E preste atenção na sigla, é o STJ e não o STF. Se o STJ aprovar o incidente, a investigação e o processo são arrancados da esfera estadual e transferidos imediatamente para a Justiça Federal e para a Polícia Federal. É o Estado brasileiro assumindo a rédea da situação para não passar vergonha internacional. Uma intervenção cirúrgica. E já que o tema cruzou com direitos humanos, o caderno explica detalhadamente o peso dos tratados internacionais de direitos humanos após essa emenda 45. Existe um rito legislativo específico que altera a hierarquia dessas normas, não é verdade? Sim, é uma equação matemática constitucional muito cobrada pela FGV. Se um tratado de direitos humanos for votado no Congresso Nacional, passando por 2 turnos em cada casa, ou seja, 2 na Câmara e 2 no Senado, e obtiver a aprovação de 3/5 dos votos dos membros em todas as rodadas, ele ganha o status equivalente a uma emenda constitucional. Ele entra no topo da nossa pirâmide jurídica. Tem também um detalhe muito focado na moralidade, que é a chamada quarentena de saída para juízes. O material especifica que os magistrados que deixam a carreira, seja por aposentadoria ou exoneração,
ficam proibidos de advogar no juízo ou tribunal de onde saíram pelo período de 3 anos. É uma blindagem clara contra o tráfico de influência e o uso de contatos internos. Certo? Uma regra de moralidade republicana pura e simples, inserida pela mesma reforma do judiciário para garantir a imparcialidade do sistema. O juiz que se aposenta não pode usar a carteirada e a amizade com os ex-colegas de tribunal para ganhar casos no dia seguinte. Ele precisa esperar 3 anos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material do professor Lessa traz, no seu segundo bloco, um fichamento estratégico. Se nós fôssemos construir um mapa mental sonoro para nossa audiência, reunindo toda essa densidade teórica para a hora da prova, precisamos revisar isso de forma ágil. A base absoluta e intocável de tudo isso é o ponto 1, sem dúvida, a separação dos poderes. Com certeza. A fundação desse mapa mental é entender que essa separação é uma cláusula pétrea e que o poder estatal é uno e indivisível. O que se divide são as funções. E, construída sobre essa base, temos o ponto 2, que é a definição clara das funções. O bloco essencial das funções típicas. O legislativo legislando e fiscalizando, o executivo administrando o Estado e o judiciário julgando os conflitos. E logo ao lado, no nosso mapa mental, estariam as exceções, o